Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Muita alegria em recebê-los aqui no nosso Toca do Leão, nosso cafezinho de sempre, o cafezinho habitual dos domingos, sempre às 9 horas da manhã. Nós estamos juntos para tomar o nosso café, conversar sobre coisas do cotidiano, coisas importantes, relevantes para a vida. A gente pede inclusive que compartilhem, que deem o seu joinha, o seu gostei, porque o YouTube toma essa informação para difundir mais o nosso vídeo, e também os que são inscritos, que acionem os sininhos para receberem as novas notificações. Os que ainda não são inscritos, venham fazer parte da nossa família. Já estamos beirando os 500 membros dessa família imensa, né? Família maravilhosa, ímpar, quer dizer, não tem uma outra família igual, e nós naturalmente ficamos felizes com a presença de todos, e essa família tende a aumentar e nós ficamos felizes por isso. Então, pedimos que se inscrevam os que não são inscritos. Nos deem o prazer da companhia, de estarmos aos domingos juntos tomando um cafezinho. Você aí, com o que você tem, que eu aceito de bom grado, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, e eu aqui, nesse momento, com essas coisinhas que eu tenho aqui à mesa. Então, nosso assunto de hoje é: de quem era aquela mão? Vamos ao tema. Um jornal americano dava notícias no Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos de uma história de uma professora que resolveu, por ocasião do Dia de Ação de Graças, que lá é comemorado, me parece que na segunda-feira de outubro, se não me falha a memória, não estou com a informação absolutamente certa, mas é por aí, e é um dia em que se comemora a gratidão por tudo de bom que a vida oferece às pessoas. E esse costume, me parece que começou lá pelos anos de 1621, se não me falha a memória, depois de um período muito ruim, de péssimas colheitas, de período muito duro no campo. Eles tiveram em seguida uma colheita farta, e então resolveram juntar ali as mais de 90 famílias, me parece, para comemorarem o Dia de Ação de Graças, agradecer a Deus a bênção daquela colheita farta, né? Depois de um período tão longo e tão penoso, tão doloroso, pelo que se diz. Então, o Dia de Ação de Graças se tornou, nos Estados Unidos e no Canadá, uma data muito importante. Para eles como o Natal para nós, né? E até acontece em épocas próximas, né? Uma da outra. Tem até um nome muito bonito, eu acho que é Thanksgiving, né? Se está correta a minha expressão, né? Se não tiver, pelo menos a intenção é essa, é o dia de dar graças a Deus por tudo que de bom acontece na vida das pessoas. E aí, então, se tornou não somente por conta das colheitas, dos bons resultados, mas também pelos mecanismos da vida, tudo aquilo que de bom acontece na vida da pessoa. Então reservaram esse dia, e eles levam muito a sério. É um feriado nacional, é um dia importantíssimo, porque eles se presenteiam, eles se reúnem, eles se encontram, os amigos se encontram, a família se reúne. O peru alguém tem que pagar o pato, e aí quem paga o pato é o peru, né? O peru é o símbolo da ceia deles, e normalmente são mesas fartas, momentos assim de muita alegria, de muita felicidade. Então a professora resolveu fazer pedir para os alunos desenharem algo pelo qual eles se sentiam gratos. E ela imaginou que, porque a escola estava localizada numa região muito pobre, ali de muita necessidade, crianças muito carentes, acostumadas a problemas de toda a natureza, então ela imaginou que sairiam muitos desenhos de perus assados, mesas cheias de comida e coisa que tal. Qual não foi a sua surpresa ao receber todas as redações, todos os desenhos sobre a sua mesa? Surpreendeu-lhe o desenho de um menino chamado Douglas, um garoto que tinha dificuldades funcionais, problemas muito sérios na família. E aí ela
ficou intrigada, porque todo mundo desenhou peru, desenhou fazenda, desenhou comida, e somente Douglas havia desenhado uma coisa diferente, um desenho inusitado. Era o desenho de uma mão. E aí todo mundo ficou intrigado. De quem era aquela mão? Né? Ao que Douglas havia aludido? Alguém disse lá, deve ser a mão de Deus que doa tudo para nós, que nos proporciona tudo na natureza. Ou diz, deve ser algum fazendeiro que cria perus ou cria plantas e frutas e comida e tudo mais. E as divagações foram várias, né? As perquisições ali foram diversas. E naturalmente eles ficaram ali divagando até que a professora se debruçou sobre Douglas e resolveu tirar o mistério, né, a limpo, e perguntou para o Douglas: Douglas, de quem é essa mão? No que você estava pensando quando você desenhou? Eu falei: professora, a senhora não reconhece? Ela falou: não, é a sua mão. É a sua mão que pega a minha todo dia quando vamos para o recreio. Eu sinto a sua mão que me conduziu o tempo todo aqui na escola, né? E ela se lembrou de que todo dia, por causa das peculiaridades da personalidade, da vida de Douglas, que ela era mesmo que pegava na mão dele e o conduzia para o recreio, para ele não ter nenhum problema de bullying hoje, né? A gente já sabe disso, para não ter nenhum problema de constrangimento, ela o conduzia e ele registrou a sua mão como sendo a coisa pela qual ele agradecia a Deus naquele dia, nas vésperas da ação de graças. E a gente, obviamente, não tem no Brasil um dia de ação de graças, né? Com o mesmo impacto, com a mesma ênfase, com o mesmo envolvimento social, coletivo e individual, vamos dizer assim, do indivíduo em relação ao todo da sua comunidade, dos resultados da sua comunidade. Ninguém é indiferente ao problema de ninguém, mas nós não temos esse dia aqui, pelo menos que eu saiba, e naturalmente nós temos que agradecer e obviamente todos os dias nós o fazemos, mas nem sempre nos lembramos de quem era aquela mão que nos conduziu em determinados momentos da vida, né? Quem era aquela mulher que Deus nos deu a conduzir-nos como mãe? Quem era aquele homem que nos pegou já garotinho e nos fez acostumar a conhecer as coisas, chamado pai? De quem era aquela mão, daquela professora que nos pegou sem nenhum conhecimento de nada, nem de alfabeto, nem de cultura, nem de frases, nem de letramento, e naturalmente nos conduziu à sabedoria de nos tornarmos, quem sabe, engenheiros, cientistas, médicos, presidentes, governadores, políticos de uma maneira geral? Quem é? De quem era aquela mão que conduziu o cientista Albert Einstein nos primeiros momentos da sua vida? De quem era aquela mão que conduziu os grandes gênios como Gandhi, né? Como Ralph Waldo Emerson, um grande filósofo? Quem é que conduziu Platão pela vida para que se tornasse o que foi, referência para o planeta? Qual foi a mão amiga que nos tirou do buraco num momento de grande dificuldade? Qual foi a mão amiga que nos pegou e reconduziu para um outro caminho que nós até nos desviamos no momento em que estávamos em grande constrangimento espiritual e moral? Então, nós não temos aqui o Dia de Ação de Graças, que aconteceu recentemente, né? Mas nós temos aqui todos os dias para agradecer todas as mãos que nos conduziram pela vida. Porque, de uma certa maneira, muitas vezes a gente guarda parcas, fracas, esparsas memórias das pessoas que foram relevantes na nossa vida. E quantas mãos se uniram para nos fazer o que somos, para que nós chegássemos a ser o que estamos nos construindo. Então, quando nós nos perguntamos de quem era aquela mão que num dia de muita tristeza se sentou ao lado e orou conosco, falou conosco, nos aconselhou, de quem era aquela mão que nos pegou no momento da queda no abismo e nos trouxe para trás um passo de recuo para que não caíssemos numa zona de infelicidade, de tristeza? Qual foi aquela mão que pegou na nossa para que nós colocássemos uma aliança num determinado momento da nossa vida em que juramos amor eterno? Onde estão essas mãos? O que nós fizemos dessas mãos? Será que as beijamos algum dia?
por gratidão? Será que pegamos essa mão e apertamos numa hora de dificuldade? Imaginemos a mãe perdendo um filho, uma mão amiga chega, toca o seu ombro, abraça, toca na sua mão, dá-lhe a firmeza de saber que não está só. Qual é a mão, qual foi a mão, de quem era a mão, que pegou na nossa no momento em que perdemos nossos pais e firmou conosco o compromisso de estar juntos para que não tivéssemos solidão. Então chegamos ao ponto em que nós nos perguntamos, as mãos visíveis que nós tivemos na nossa história e das quais normalmente, infelizmente, nos esquecemos, sem sequer sermos gratos, né? Porque atribuímos tudo ao nosso talento, ao nosso potencial, nada mais justo. O esforço pessoal tem que ser reconhecido, porém, ninguém chega sozinho a lugar algum, se mãos abençoadas e luminosas não conduzem. E qual foi a mão invisível? De quem era a mão invisível que nos conduziu nas horas mais duras da nossa vida, em que não haviam soluções materiais, não haviam caminhos materiais, e abriu caminhos, apontou soluções e nos conduziu até hoje na milenária carreira da nossa vida espiritual, senão as mãos de Jesus. As mãos do Cristo estão coladas às nossas. Embora tenham sido crucificadas, Ele delegou às nossas mãos a possibilidade de sermos aquela mão de que nós nos deveríamos lembrar permanentemente. Porque Jesus está em todas as mãos que conduzem almas para a luz e para o bem. E todas as mãos estão nas mãos do Cristo, porque obedecem ao seu estímulo poderoso. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. É a mão que nos conduz pelos caminhos tortuosos da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há erro em quem se conduz pelas minhas mãos. Porque do Pai eu vim para fazer o que Ele mandou. Ao Pai retorno levando-os todos comigo. Por isso Jesus disse, eu vou vos preparar lugar, para que eu os tenha sempre comigo onde eu estiver. As mãos do Cristo estão nas nossas mãos. Se você ainda não sentiu, pare um pouco e pense. Onde é que nós estaríamos e onde chegaríamos? Ou talvez de onde saímos nem sairíamos se as mãos do Cristo não tivessem tocado em milhares de mãos que nos trouxeram até aqui para sermos as pessoas maravilhosas que somos. Porque todos são maravilhosos, porque são conduzidos pelas mãos do Cristo. Os rebeldes, os recalcitrantes, fazer o quê? Né? Há quem recuse apoio, há quem recuse solidariedade, mas na sabedoria do Cristo, tocando a sua mão, que dizia o próprio evangelista, impondo as mãos ele curava. O poder do Cristo é tão grande no seu coração que se esparrama pelas suas mãos, nas mãos de todos aqueles que amam Jesus. Estamos às portas do Natal. Saímos há pouco do Dia de Ação de Graças, lá na América. Estamos nesse meio de caminho, esperando um tempo melhor, uma vida mais feliz. Não há caminho nem vida feliz, longe das mãos abençoadas de Jesus, das mãos abençoadas dos amigos, das mãos abençoadas de quem nos ama. Amados, nosso assunto de hoje foi esse. Essas mãos maravilhosas que nos fizeram o que somos, nos transformaram em pessoas melhores do que éramos. Que as mãos do Cristo nos conduza por uma vida melhor, por um caminho mais feliz, para a nossa nação, para o nosso planeta, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa casa, a nossa família, principalmente no nosso coração. Porque cada um segue um caminho, cada um tem uma trilha, mas Deus conhece todas, porque Ele é a somatória de todos os caminhos. Os caminhos sábios estão nas mãos do Cristo. E se estivermos com Ele, não temos como errar. Abrace quem está ao seu lado, aperte a mão de quem te ama, de quem te serve, de quem te ajuda. Abrace a mão daquele que se interessa por você. Eu abraço a tua mão, eu aperto a tua mão,
nesse dia, agradecendo por você estar comigo todos os domingos aqui ou o dia que for possível. Porque sem a sua mão, não teríamos saído do lugar e não teríamos chegado até aqui. E só vamos para frente se você nos der a sua mão, porque a nossa mão, em nome do Cristo, está estendida na sua direção. Muita paz, que Deus nos abençoe. Um beijo para todos. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom domingo!